você e as suas famílias estejam bem. Em nome da equipe Pulsar, nós estamos felizes em dar as boas-vindas ao nosso seminário 16º para falar sobre algumas questões específicas. Nós vamos fazer uma visão geral sobre o uso da Pathways to Accrual, as questões principais dessa ferramenta, ver o impacto disso nas reformas no retorno público e compartilhar a experiência brasileira nessa via de transformação para atingir esses objetivos. Nós temos uma agenda bastante curta. Eu vou passar então a palavra agora para a pessoa que ajudou a fazer a apresentação. Temos traduções na parte inferior da tela. Por favor, coloque qualquer pergunta no idioma escolhido no chat. Eu passo então a palavra ao Daniel Boyce, que representa a região do Leste e Ásia Central no CIT. Obrigado, Demetrio. Bem-vindos todos e bom dia, tarde. Bom dia, depende de onde vocês estão. Em nome do Banco Mundial, da Pulsar Fincop e Educop, eu tenho o prazer de recebê-los nesse webinar conjunto entre a Pulsar e a Focal, que também é conhecido como Smart Interactive Talks, SIT. Esse é o 7º evento organizado conjuntamente pela Pulsar e pela Focal, e estamos felizes de ver a contínua colaboração transversal entre as duas famílias, que tem sido muito produtiva. Hoje queremos agradecer a todos por dedicarem o tempo de suas agendas atarefadas para participar desse evento e esperemos que vocês e suas famílias tenham passado bem por esse momento complexo, especialmente para aqueles que vocês estão se conectando de circunstâncias difíceis. Hoje o tema principal é a apresentação da ferramenta Pathways to Accrual, que foi recentemente construída pelos nossos colegas do Conselho da IPSAS. Temos a oportunidade de compreender o papel da IFAC na implementação da reforma dos PSA, as principais características e percepções dessa ferramenta. Veremos as lições aprendidas com a implementação da reforma dos PSA e conhecer a experiência da Armênia e do Brasil na implementação de suas reformas. Como é sabido, a maioria dos países Pulsar, se não todos, estão progredindo na implementação das reformas dos PSA, incluindo a transição para a contabilidade de exercício e para a implementação da PSAS, seja direta ou indireta. E, portanto, a ferramenta Pathways to Accrual constitui um excelente recurso para apoiar os reforços de reformas em andamento no mundo todo, exatamente conforme se pretende. Auxiliar aos setores do setor público, incluindo governos nacionais e subnacionais, entidades governamentais relacionadas e organizações governamentais internacionais que desejam prestar contas com bases na contabilidade de exercício, auxiliar as entidades do setor público para a transição do regime de caixa para o regime de competência contabilidade. Talvez você já esteja nessa via, mas vocês querem adotar a IPSAS de forma mais completa, ser útil para as entidades que atualmente informam com base no regime de competência e consideram a adoção da IPSAS, ajudar os profissionais do setor público e contadores a enfrentar os desafios da contabilidade da PFM. E para atingir os objetivos propostos, a ferramenta inclui uma ampla gama de recursos, inclusive uma visão geral do contexto mais amplo no que pode ocorrer com a transição para o regime de competência de contabilidade. A outra é uma discussão sobre os caminhos de transição que as que escolhem o processo de implementação incremental podem adotar. Identificação das principais funções associadas ao reconhecimento de ativos, passivos, receitas e despesas,
incluindo questões e desafios associados com a identificação e mensuração desses elementos nas demonstrações financeiras. Algumas consequências da associação das IPSAS com base no regime da competência, sugestões práticas com base na experiência de outras experiências, provide some practical suggestions, links para outras informações e recursos úteis para implementações da reforma IPSAS, PCA. Sabemos que o IFAC está compartilhando as regras IPSAS e algumas outras informações relevantes, incluindo o website da Pulsar. Nós vamos tentar, com o máximo de forma possível, de fazer um compartilhamento. Hoje, sendo um bom exemplo, a Pulsar está compartilhando o que está trabalhando, está acontecendo na IFAC, e o IFAC compartilhando sobre o trabalho mútuo. Então, mais uma vez, agradecemos a todos os palestrantes, convidados e participantes por se juntarem a nós hoje. Esperamos que gostem do evento e estamos ansiosos para vê-los em nossos webinar Pulsar. E vai ter mais um essa semana, nós não vamos tê-los tão frequentemente, mas nós vamos ter webinar no futuro e ter oportunidade de ter conferências e reuniões presenciais quando isso for mais possível. Passamos a palavra de volta ao Dimitri, então, para prosseguir com... Now I would like to invite... Muito obrigado, Dan. Eu gostaria de convidar o senhor Garcia, que vai falar em nome da rede focal. Juan, por favor, a palavra está com você. Bom dia, obrigada por todos, obrigada pelo convite, pelo Banco Mundial para Pulsar, para o nosso grupo. Nós também agradecemos a organização focal. Nós agradecemos a todas as pessoas que estão conosco hoje, agradecemos sua conexão tão cedo de manhã, e da nossa parte existe um compromisso de manter e fortalecer esses esforços de compartilhamento com todos os membros, e, é claro, com a Focal e todos os esforços que ela tem feito. Nós temos tentado trabalhar de forma muito conjunto e eu espero estar realmente a par das necessidades necessárias para esse compartilhamento de práticas e mudança de paradigmas que foi trazido por essa mudança, mas esperamos que seja deixado para trás. E esperamos agora trabalhar com um conceito de interação mais constante que veio de Anitra, de compartilhar as experiências dos países da América Latina, de compartilhar as experiências do setor público para contabilidade em regime de exercício. Eu acho que o representante do Brasil vai representar o grupo do Focal hoje nesse evento. Nós compartilhamos que essa transição para o regime de competências é importante refletir sobre isso. E essas reuniões nos dão um contexto mais forte, mais do que experiências, mas sim no sentido de adotar melhores práticas. E agradeço muito e eu espero que tenhamos um excelente setor hoje. Agora nós vamos convidar mais uma pessoa a falar, representante da IFAC, Laura Leca,
Bom dia a todos, eu sou a Laura Leca, eu sou a líder da IFAC. Eu estou muito feliz de estar aqui, gostaria de agradecer a equipe do Pulsar por ter esse evento para mostrar o nosso trabalho, um pouquinho sobre a IFAC. É a Federação Internacional de Contadores, é a organização global que congrega a profissão. Existe mais de 180 membros em mais de 180 países, e então acredito que tínhamos uma grande representatividade. Nessa parte da sessão, eu vou dar uma visão geral do que nós estamos fazendo em nível internacional para apoiar a reforma do setor público. O próximo slide, por favor. Eu gostaria de falar sobre a questão de lutar por uma questão. A IFAC luta por questões chamadas de ação muito importantes. E fazemos isso adotando pontos de vista que refletem a posição da IFAC. Como vemos aqui, acelerar a sustentabilidade de inclusão é uma dessas áreas. Então, lutar por uma maior transparência e integridade do setor público. Essa é uma forma que a IFAC acredita que consegue atingir o seu setor e sublinha a importância da função da contabilidade. A primeira parte eu vou falar sobre uma governança forte. Isso é importante para países no mundo para tomar decisões informadas para todos os sentidos. Isso é baseado nas normas, especialmente nas normas IFAS. A segunda parte fala sobre a função importantíssima sobre a profissão de contabilidade. A terceira parte quer dizer a preparação para 2030, ou seja, fazer as decisões difíceis para tentar equilibrar as decisões complicadas para garantir a recompreendimento com a colaboração global. Esse ponto de vista mostra a nossa de vista. É um exemplo. Todo ano, o IFAC emite um documento chamado Aparação IFAC G20. Temos 4 prioridades, 2 ações e uma meta. Então, temos uma das 4 prioridades é acelerar a sustentabilidade e inclusão, recomprometer-se a colaboração global, resistir à fragmentação regulatória e o foco na transparência e integridade do setor público como uma das recomendações de políticas da IFAC 2020. E fala especificamente na transição para a contabilidade de exercício. Eu gostaria, com esse slide, então, apenas de sublinhar a importância extrema que essa transição tem para a IFAC. E agora, dando uma visão geral do que vemos pelo mundo, no índice de responsabilidade do setor público, vemos que as instituições públicas estão se movendo em direção a esse sentido. Vemos que desde 2018 existe uma caminhada nessa direção. Temos os números de 2020, a previsão para 2025 e a projeção para 2030. Usamos um fator muito rigoroso para que os dados fossem muito claros e que nossas
perspectivas fossem muito claras, baseadas neles. Então, vemos um aumento de 6% comparado com 2018. Vemos também um aumento positivo, uma tendência de aumento positivo, vendo para 2030, a projeção está perto de 120%, mas talvez isso seja impactado pelas crises de saúde, da pandemia, mas eu posso dizer com certeza que existe sim um movimento público de governos nesse sentido. O IPSAS usa de forma direta ou indireta essas modificações no governo, nos governos, trabalhando junto aos governos. Vemos que em 2025 existe um aumento de 73% das pessoas usando as regras IPSAS e 120% projetadas para 2030. Eu acho que esses resultados realmente demonstram aumento da demanda do trabalho da IPSAS e maior necessidade para a tomada de decisão e a sensibilização. Então, a promoção de adoção e implementação da IPSAS, e temos uma atitude muito ativa nesse sentido, tendo um global com os nossos parceiros e participantes. Então, normalmente, para termos um resultado positivo, é preciso ter modificações em várias áreas. Existe a necessidade de grupos e ações diferentes em vários estágios do processo de transição. E o que vemos nessa tabela mostra os papéis primários e potenciais, especialmente em nível nacional, para que as IPSAS sejam adotadas. Em nível internacional, um dos nossos objetivos mais importantes é promover a adoção das IPSAS e apoiar a implementação delas. Mas o IPAX vai trabalhar com o IPSAS para a implementação, e no próximo slide eu vou falar de alguns projetos. Aqui temos os 4 projetos principais, eu já falei do Index antes, então eu vou falar dos outros. Eu vou falar sobre a ferramenta de avaliação de intervenção da Covid-19, foi feito com vários intervenientes e ela traz uma forma imediata de avaliação do impacto econômico do trabalho da IPSAS durante o contexto da Covid-19 e como o uso da ferramenta do exercício é importante. Segundo, o índice de responsabilidade do setor público, que eu vou falar mais, treinar o treinador, introdução às úpulas, e o Pathways to Accrual, que tem sido muito importante, que foi apresentado sob a forma da plataforma. E uma das questões mais importantes nessa plataforma é que ela permite que outras questões sejam adicionadas. Eu não vou falar muito sobre os detalhes disso, porque Ross e David vão falar um pouco disso na próxima sessão. Falando, então, de treinar os treinadores, a introdução à IPSAS/IFAC. A IFAC, ela não dá o treinamento, mas ela fornece esses materiais. Eles estão disponíveis, eles são gratuitos para uso não comercial. Todos os parceiros podem usá-los em suas jurisdições e podem também modificá-los com as considerações específicas para a sua região.
A ideia desse material é apoiar as organizações governamentais e os governos na transição da contabilidade de caixa para a contabilidade de exercício. Tem 10 módulos, cobrindo algumas das áreas que as instituições consideraram as mais importantes. Os módulos começam com uma introdução, passando por todos os itens, terminando com a apresentação, a adoção e outras apresentações. Cada módulo tem um manual de treinamento e decks e grupos de slides. Cada módulo é dividido em tópicos que são individuais, na medida do possível. Então, o apresentador ou a apresentadora pode escolher o módulo que vai ser apresentado. Nós já temos exemplos plásticos, nós fizemos revisões das questões durante testes, o material foi aprovado com bom entendimento, eles foram lançados em 2020. Tivemos feedbacks muito positivos das pessoas que fizeram o treinamento, mas nós estamos no momento de tradução para o japonês e para o árabe, mas nós vamos traduzi-lo em francês e em espanhol no momento. E agora para o meu slide final. Muito obrigada. Eu achei que eu deveria terminar algum dos nossas prioridades e FAQ em cursos, como eu disse hoje, sobre o webinar hoje é sobre a prioridade da IFAC, e que é a implementação da IPSAS. Nós vamos trabalhar em conjuntos com outras instituições para tentar trabalhar de forma conjunta o máximo possível. Nós estamos tentando também aumentar o uso dos materiais disponíveis e também compreender os desafios práticos que trazem em seu bojo. Nós temos um material específico para o Oriente Médio, Norte da África, que nós chamamos de região MENA, sobre o passar da contabilidade de caixa para a contabilidade de exercício. E também, é claro, o lançamento da Pathways, que foi apenas o início, quando juntamos, uma plataforma no qual juntamos os conhecimentos e lançamos para o mundo. E no processo da mudança para a contabilidade de exercício, eu passo a palavra a Ian e o Ross. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Foi excelente a sua apresentação. Eu imagino que na próxima parte das atividades, nós possamos falar sobre a parte de treinar os treinadores. Nossos próximos palestrantes são Ian Caruthers e Ross Smith, que vão falar sobre as principais características e principais percepções. Bom dia a todos. Muito obrigada aos colegas pela oportunidade de apresentar a ferramenta Pathways to Accrual. Quanto à apresentação hoje, infelizmente, Ross Smith não pôde estar comigo, mas eu estou com o meu colega Ross Smith, de fato, que é diretor técnico e diretor de programas do IPSASB. Eu estou aqui em uma capacidade dupla, porque o Pathways to Accrual é um desenvolvimento de um estudo que chama-se de um paper chamado Study 14, estudo 14, que foi uma ferramenta com base na internet, como a Laura falou, ela foi aumentada para incluir experiências do mundo todo.
Então, isso foi um papel muito importante que incluiu estratégias mais recentes. E eu também aqui com o David, porque eu tenho um papel muito importância com o meu trabalho com a CITWA, na compartilhamento das experiências, da nossa experiência no mundo todo, mas particularmente porque nós já fizemos parte da transição do setor público do Reino Unido para a consolidação do uso de contabilidade de exercício no setor público do Reino Unido. Nesse sentido, nós podemos compartilhar coisas que funcionaram e também coisas que queríamos ter feito desde o início. E, nesse momento, nós temos o apoio de um grupo de experts do mundo todo, ou seja, é uma síntese da experiência prática de todos para ajudar o maior número de possível, no maior número de lugares no mundo todo, para fazer essa transição para a contabilidade baseada em exercício de forma positiva. Voltando um pouquinho para o que a Laura mostrou sobre a contabilidade, o índice de contabilidade, eu sei da minha experiência pessoal que não é nada que seja igual a compartilhar a experiência com seus colegas, com seus pares, para realmente poder desenhar a sua própria forma de implementação e também para lidar com os problemas que você certamente vai enfrentar nesse processo de transição. Quando nós falamos pathways ou caminhos, é porque nós reconhecemos que todos os lugares são diferentes, tanto nos sistemas de origem, quanto aos sistemas que são usados, quanto às entidades públicas necessárias para apoiar essa mudança, o contexto econômico, o contexto político. Então, todos esses juntos formam o que é o contexto necessário no seu local de trabalho. Então, o sucesso de uma transição para a contabilidade de exercício é, sim, o seu trabalho conjunto com o que está acontecendo em outros regimes. Por exemplo, não adianta nada tentar fazer essa transição se o entendimento dos oficiais sobre o uso dos recursos financeiros não está alinhado. Ross, se você, por favor, puder passar para o próximo slide. E muito deliberadamente, a ferramenta tem uma série de tópicos. No lado do slide, você vê quais são essas questões. Ela começa de forma deliberada no contexto mais amplo da reforma, passando para a governança, dentro estruturas de PFM, estratégias de implementação, quais são as questões base, as competências que precisam ser construídas para a implementação de sucesso e até questões que precisam ser consideradas em nível de entidade, como normas e políticas contábeis, e questões no nível de entidades. Ou seja, começamos de uma maneira mais geral e vamos afunilando até chegar ao nível das instituições. Então, na parte mais alta do contexto de reforma mais ampla, nós temos várias ferramentas. Vocês poderão reconhecer algumas publicações e ferramentas em todos esses materiais que eu vi.
são excelentes, de excelente qualidade, mas também temos várias experiências no mundo inteiro, como, por exemplo, na questão de construção de competências, e nós queremos fortalecer isso de forma mais positiva. Então, o que o Pathways, ou caminhos, na verdade, é um agrupamento e uma permissão de acesso a esse conjunto de ferramentas. Quanto ao contexto de reforma mais amplo, é uma definição de cenários bastante amplo. Sempre que eu falei para contadores que trabalhavam no setor público em vários locais do mundo, o desafio que vocês precisam trabalhar é o fato que nós entendemos o benefício da contabilidade de exercício se comparado à contabilidade de caixa, mas como comunicar isso a políticos, estatísticos, a analistas. Então, essa primeira sessão cuida de trazer esses benefícios da contabilidade de exercício de forma muito clara, para que seja colocado o cenário de forma muito clara para todos. E se você puder usar esse material para ajustar a mensagem para o público com o qual você trabalha especificamente, para poder falar com eles de uma forma que eles compreendem, ajustada para eles, e isso é extremamente importante. Eles não necessariamente precisam saber todas as questões técnicas, certamente não precisam saber todos os detalhes do ICS, vocês como profissionais vão saber disso, mas a ideia é dar um passo para trás e tentar articular os benefícios da contabilidade de exercício para criar um sistema de contabilidade eficiente. Quanto aos benefícios, isso realmente quer dizer, ele depende com a integração dele com as outras áreas de PFM. Então, é sistêmico, é uma integração sistêmica. É um caso de não deixe que o melhor seja o inimigo do bom. Então, às vezes, nem todo mundo pode fazer a reforma perfeita, é tocar a todos, em todos os níveis diferentes. Isso faz parte de um sistema maior, ligar a sua reforma para reformas de caráter mais amplo, e na minha experiência, isso é muito importante, passar para as pessoas, para que elas possam, então, passar o que é importante para o governo delas, ou seja, trabalhar com definição de cenários para as reformas de exercício. Esse é o nível inicial. Então, e aos níveis abaixo, nós trazemos, então, os diferentes questões. Por exemplo, como governança, nós temos ferramentas sobre liderança, governança. Eu trabalhei com isso por quase 8 anos. Eu realmente estava trabalhando para a mudança, mas eu passei muito tempo falando com as pessoas certas, nos lugares certos e na hora certa. Quer se fossem ministros ou autoridades ou analistas sêniores de contabilidade ou de outros departamentos de várias organizações no Reino Unido.
É claro que a comunidade da contabilidade em si e também com o parlamento. Tudo isso fala da comunicação com as pessoas, porque se você tem um apoio forte para essa mudança, isso vai lhe ajudar a implementar a mudança. Se você não tem esse apoio, você verá que, no final das contas, você não vai conseguir implementar as reformas. E pode ser tão simples quanto a publicação do governo. Por exemplo, o governo queria publicar questões que traziam dados negativos que não se encaixavam com a vontade política no momento, e a vontade política brecou a publicação desses dados. Então, existe um programa muito grande de mudanças. É importante ver isso como um todo, quais os elementos precisam ser entregues, em que momento. Certamente, em termos da transição, vocês vão precisar de um grupo central para fazer a liderança. Isso não pode ser feito por pessoas em locais diferentes, com outras atividades. Nós precisamos de pessoas dedicadas para estar lá no lugar certo, para o trabalho de influência, comunicação e o trabalho mesmo de implementação. Você precisa pensar quem você quer influenciar, o que você quer mudar. Nós queremos usar esses números, por exemplo, para questões estatísticas. Então, nós precisamos implementar reformas na estrutura estatística ou em outros colegas de outros lados do governo. De que forma é preciso estabelecer comunicação em diferentes momentos para que eles façam essas mudanças? Como você pode conseguir fazer o monitoramento para as mudanças necessárias? E tudo isso é muito importante. É importante pensar nesse programa e estratégia de comunicação para apoiá-lo em termos de identificação das audiências, como comunicar com elas, que detalhes que você deve passar e definições e muito importante o que você quer comunicar. Você vai ter uma ideia da maior você vai ter uma visão geral. Você não precisa comunicar tudo para todo mundo para que a mudança seja implementada. Então, esse contexto de governança no seu programa e como ele faz uma interface com outros contextos governamentais é muito importante. Uma das ferramentas que nós incluímos, e isso dá realmente um arcabouço para mudar sobre a mudança, programas, metas, é um documento que foi lançado por IFAC e um setor chamado IFCG. Ela coloca princípios para avaliar a governança e a mudança. A ideia é sempre trabalhar em função das boas práticas na gestão pública financeira. Pensar o que representa e o que quer a organização. E muita importância, é muito importante focar em definir resultados em termos de benefícios econômicos, sociais e ambientais sustentáveis e determinar as intervenções necessárias para otimizar a obtenção desses resultados pretendidos, trabalhando de forma reversa. O que é preciso fazer, o que é preciso mudar para atingir esses resultados que nós queremos atingir.
Então, é trabalhar de forma reversa e o que é preciso fazer para construir e fortalecer as competências, incluindo de nível sênior ao nível júnior, dentro da organização e dos seus indivíduos. Isso está fortemente ligado à governança e gestão financeira pública. Eles trabalham juntos. O diagrama da direita mostra isso. O que vemos em preto do lado esquerdo são os nossos 4 princípios principais do contexto de boa governança que mencionamos. Então, aqui a ideia é que a abordagem de todo o sistema de gestão financeira pública é o sistema pelo qual os recursos financeiros são planejados, dirigidos e controlados para permitir influenciar a eficiência e eficácia da realização dos resultados dos recursos públicos. Então, eles se ligam a vários setores, porque se não fortalecemos os controles em uma parte do sistema, as reformas não vão poder ser implementadas. Vocês podem melhorar muito o seu trabalho, mas se os seus sistemas de base não estão funcionando, o seu GFP não vai funcionar. O total é maior do que a soma das partes. Dentro desses sistemas. São, então, as duas questões de nível mais alto apresentadas dentro da plataforma Pathways, que pode lhe ajudar a mostrar os ingredientes para entender quais são os ingredientes para uma gestão financeira pública forte. E vamos passar para o próximo slide. Esse é um passo que eu vou passar para o Ross. É quando nós passamos da teoria para a prática em si. Ross, se eu puder passar a palavra para você. Sim, obrigada, Ian. Muito obrigada pela boa introdução sobre a ferramenta. É muito importante compreender que a ferramenta é digital e interativa, é possível usá-la de várias formas, mas o que eu vou falar agora são questões bastante importantes. Se vocês usarem os pontos da ferramenta, não use o back-end, porque quando você olhar a estratégia de implementação que eu vou mencionar agora, você vai ver que as sessões são muito detalhadas, porque elas foram construídas de forma detalhada por pessoas que tiveram que superar diversos desafios. Então, o primeiro ponto sobre a estratégia de implementação é um que já foi dito várias vezes: estratégia e plano internacional de implementação. Ele não é feito de forma isolada, ela é necessário um diálogo e acordo entre as partes-chave, a política e o SAI. Ou seja, a boa vontade política é necessária antes, no início da implementação. Ela é um fator de sucesso em todos os estágios, mas quando você passa por estágios de implementação, ela é essencial. Porque se nós temos um retorno negativo, é muito difícil implementar mudanças. Nesse capítulo, nós temos bons recursos, alguns estão colocados aqui do lado, em várias línguas. Nós temos alguns recursos em francês e espanhol, mas a maior parte dos recursos está em inglês. Mas é uma questão que nós vamos tratar com o tempo de aumentar o número de idiomas. Mas a ideia desse capítulo é que essa estratégia de implementação ela precisa ser muito inclusiva. Então, começando, um plano nacional e estratégia de implementação é essencial.
Vamos dizer que nós estamos falando de governo central, governos legais. Qual é a timeline de transição? Nós fazemos isso com todos os setores de uma vez só, nós fazemos isso de forma escalonada. É muito importante ver a ferramenta e entender isso até o nível de implementação local. Mas também é importante ver as estratégias e planos setoriais nacionais e ter planos sob esses planos setoriais, também, de novo, lidando com o governo federal, estadual, municipal, e ter certeza que tem um plano detalhado que está ligado com o Plano Nacional de Implementação, que os detalhes estejam considerados para que todas as questões sejam tratadas. Quando nós estamos falando em nível da instituição, é importante não negar as estratégias e planos do seu nível. É importante que as estratégias e planos setoriais nacionais, estaduais e municipais estejam refletidos no nível da instituição, porque um plano excelente pode simplesmente não funcionar quando for implementado. É importante sempre olhar a todos os níveis. É importante entender que cada nível esteja representado, todas as entidades, instituições, todos os setores estejam sincronizados. Isso pode ser uma questão importante que impacta a boa vontade política, quando coisas que não são planejadas de forma apropriada causam atrasos, isso pode ter uma repercussão negativa para os nossos propósitos. Uma outra questão importante quando vemos no planejamento é a necessidade da capacitação. Então, isso é necessário muito antes da implementação. Isso é necessário no momento do planejar da reforma. Identificação das necessidades, análise de lacunas, treinamento e desenvolvimento para preencher essas lacunas ou gargalos e de identificar os parceiros de desenvolvimento de capacidade, organizações regionais, internacionais, consultores. Esse capítulo é muito bom, que dá ideias importantes para o planejamento da reforma de desenho de capacidade. Eu não vou falar sobre a implementação nesse momento, porque eu quero falar um pouco sobre a sustentabilidade da reforma. É importante que a reforma em si sejam institucionalizadas no setor público. Isso quer dizer recrutar a pessoa correta, reter e recompensar essas pessoas num plano, incluindo educação e sustentar as trocas interprofissionais. Nós vamos ter mudanças de gestão, nós vamos trabalhar com organizações como universidades e centros de treinamento do setor público para que as capacidades necessárias estejam lá. Talvez pensar no papel das organizações profissionais de contabilidade para ter certeza que haja uma expertise do setor público e de organizações profissionais para dar feedback nessa reforma. E uma questão que eu gostaria de falar sobre a sustentabilidade da reforma é que, se vocês estão trabalhando com peritos ou consultores externos, eles podem ajudar aqui nesse ponto de sustentabilidade, seja tem um capítulo
que dê conta de fazer a transição desse agente externo para a equipe do país, porque senão pode haver um gargalo, porque as instituições e equipes locais podem não ter a capacidade de implementar essas mudanças, ou seja, para a sustentabilidade é importante planejar essa transição do perito para as equipes. Se vocês estão planejando nesse sentido, olhem para as nossas ferramentas. Ela é uma ferramenta bastante vasta, que traz muita informação, e eu recomendo que vocês trabalhem nela. Algumas coisas sobre normas e políticas contábeis. Por favor, tenham certeza que são fluxos de trabalho específicos e falar de decisões estratégicas sobre opções, por exemplo, histórico versus valor atual, se considera as áreas-chave, as IPSAs relevantes, conteúdo e apresentação das demonstrações financeiras, limite contábil, ativos não financeiros, ativos financeiros, devedores e receitas, responsabilidades e despesas. Quer dizer, são questões que precisam ser centralizadas ou não no setor público. Então, você precisa ter uma equipe que vai desenvolver esses manuais, desenhados ou não para instituições específicas que vão necessitar ou não políticas e informações específicas. Apenas tenham certeza no momento de desenhar isso, que isso seja pensado. Na nossa ferramenta, nós temos opções que fala sobre, por exemplo, de opções de histórico versus valor atual, por exemplo. Em algumas questões específicas das normas IPSAs, novamente, vou repetir, os tópicos, conteúdo e apresentação das demonstrações financeiras dentro do espectro da IPSAS, para você entender onde você vai encontrar as guias e as normas. Então, nós temos alguns recursos específicos excelentes e estamos também dispostos e abertos a incluir mais questões nesses recursos. E questões a nível de entidade, é importante saber que a infraestrutura e a arquitetura de TI são absolutamente essenciais nesse programa, porque o investimento no sistema de TI, dos processos e procedimentos de auditoria interna são muito importantes. É importante você saber qual é a informação que você quer, como você quer passar ela e entender como isso vai ser desenhado em termos de TI, a infraestrutura e arquitetura. Então, como as interações, por exemplo, como os relatórios estatísticos se traduzem em termos contábeis. Então, é muito importante que essa infraestrutura e arquitetura de TI esteja lá e muito bem desenhada. O Ian sempre fala da questão maior da reforma de contabilidade. Não percam a oportunidade de colocar questões aos procedimentos que estão sendo usados, de que forma você pode simplificá-los, mostrar os benefícios, é preciso planejar com os recursos no tempo para avançar isso e usar, alavancar essa oportunidade que pode ajudá-los a passar pelo processo, que vai tornar a você
uma pessoa que vai falar em favor dessas mudanças e da racionalização das decisões de políticas de contábeis, de relatórios contábeis. Várias questões precisam ser incluídas no relatório em todos os seus níveis e que mostre. Então, quando você começa a tentar com as regras IPSAS, isso é importante ser considerado. Assim, terminamos uma visão geral da Pathways to Accrual. É uma ferramenta muito importante para a implementação da IPSAS. Sabemos que é uma ferramenta viva que vai aumentar cada vez mais e agradecemos novamente. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado, Ross. Foi uma apresentação muito interessante. Eu gostaria de passar o microfone para a Karim. Nós vamos passar para as experiências do AREM, que vão falar sobre as experiências da Armênia e do Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento, apresentando as reformas implementadas pela Armênia no desenvolvimento do sistema de contabilidade com base em exercício no sistema público. Eu vou... Você quer compartilhar a sua tela diretamente? Você quer que eu compartilhe? Muito obrigada. Então, eventualmente, nos nossos sistemas de reforma na Armênia, começou em 2019, no setor público, o mesmo aconteceu, e depois o setor começou a ser privado e passou para o sistema público. Qual foi a situação que nós vimos? Nós tínhamos no setor do público, onde a reforma foi iniciada. Por exemplo, muitos dos nossas normas eram baseados em vários conceitos, por exemplo, questões de outros governos, regulamentos da URSS antigo, estruturas do setor privado, regulamentações setoriais, em alguns casos, e essas regulamentações setoriais determinavam ações contábeis para diferentes organizações. Então, o objetivo foi introduzir um sistema de contabilidade unificado, baseado em normas internacionais, comparável com estruturas estatísticas reconhecidas internacionais, comparável com as IPSAS e comparável com as novas normas contábeis do setor privado. Quais foram os resultados esperados durante o tempo? Especialmente em 2014, o governo percebeu a importância desse sistema de contabilidade com base em exercício e o fato de que ele traz informações confiáveis sobre a situação financeira e o desempenho financeiro das organizações do setor públicos. Então, eles terão, os gestores públicos de alto nível terão informações confiáveis
e que estão alinhadas com as normas internacionais para tomar as decisões corretas e que sejam preparadas com a mesma base metodológica em todos os níveis do governo. Então, a adoção da reforma aconteceu em 2014, vamos dizer que o estado preparatório em 2014 foi o desenho de um contexto regulatório legal e também da legislação contábil do país, que foi muito importante, não somente para haver relatórios financeiros, mas para outros usos. No mesmo tempo, alguns pontos sobre as APSAs, existiam alternativas existentes. O desafio mais importante foi determinar a base metodológica. É explícito que não existem muitas alternativas existentes. Ou a gente adota as IPSAs como um todo, ou desenvolve uma nova norma nacional. Eventualmente, tivemos muitas discussões sobre essa questão e nós consideramos várias questões e funções sobre como opções de medição, a complexidade de adoção como um todo da IPSAS. Nós optamos por implementar uma nova norma nacional, que nós chamamos APSAS. Ela é baseada na IPSAS e no IRFS para a estrutura de PME. Ela traz opções de medição, na consolidação, vida útil dos EPIs, deficiências, etc. Ou seja, não são questões definidas por setores públicos diferentes, mas sim determinadas pela legislação e pelo corpo autorizado, pela instituição autorizada pela vida útil dessas normas. Nós fizemos essas modificações nos módulos de avaliação, particularmente. Então, existem algumas diferenças nesse primeiro setor que foram bastante simples ou relativamente simples, normas simples ou relativamente simples. É claro que isso é em questão nacional, no futuro nós podemos ter que fazer mudanças. O fato da norma nacional de contabilidade baseada em exercício, as etapas da reforma começou com o primeiro estágio, que começou com a criação de uma cultura nas organizações separadas da organização pública. Depois passamos por uma consolidação de nível ministerial e passamos, então, para uma etapa final, que seria do nível governamental como um todo. Esses são os estágios da reforma.
É claro que o desenvolvimento do novo sistema de contabilidade tem desafios. Eu já percebi vários desafios. O primeiro grupo de desafios tem a ver com a capacidade, as competências profissionais dos contadores, e eu acho que a maior parte de vocês concordariam comigo que existe um nível de preparação necessário para essa migração para a contabilidade de exercícios em termos de norma, etc. E o segundo desafio tem a ver com questões de consolidação, ou seja, aspectos metodológicos e aspectos técnicos. Aqui temos, então, os passos dados pelo Ministério das Finanças. O Ministério provê sistemas metodológicos para o setor público e a contabilidade do setor público em todas as suas esferas. Ele dá treinamentos, etc., sob demanda, mas também estabelecem manuais e competências que nivelam o país. Então, aqui nós temos as operações ligadas a esse momento específico para completar a transição no sistema, e eu gostaria de falar de uma questão importante de preparação, na preparação para as organizações profissionais, foi o manual profissional. A preparação desse material contém a legislação, informação de nível técnico, como identificar e sugestões práticas para correção de erros. Eu também gostaria de falar da importância essencial do monitoramento das demonstrações financeiras. Aconteceu esse momento em 2020. Isso também está ligado no sistema da qualificação, que também é muito importante, para melhorar as competências dos contadores e para melhorar a qualidade da informação contida no sistema. Então, existe uma mudança de legislação no sistema de qualificação que foi iniciada a partir de 2020, que foi obrigatório para quase 100 organizações. Nós já estamos fazendo isso há 5 anos de qualificação. Nós, no momento, estamos trabalhando com mais de 300 organizações. Esse foi a segunda questão mencionada, na verdade, o desenvolvimento de uma metodologia no sistema de qualificação. Quanto às soluções técnicas da metodologia de consideração, os passos que tomamos foram iniciados pelo Ministério de Finanças, que é o órgão central na Armênia, que queria introduzir de forma sustentável esse projeto, e implementar essas reformas. Então, presumimos, então, que o nosso sistema vai trabalhar com
vários módulos, desde a elaboração do orçamento, tesouraria, contabilidade de relatórios, gestão de dívida, auditoria interna. Nós estamos agora no momento de mapeamento de negócios. Nós vamos apresentar nossas expectativas sobre o módulo de contabilidade. Nós esperamos que ter esse módulo vai permitir a manutenção contábil centralizada, preparar automaticamente relatórios financeiros de execução orçamentário e estatísticos, que são os GPS 2014, e elaboração de relatórios consolidados interinos em nível de ministérios e relatórios financeiros consolidados no nível governamental federal, que são essenciais. Eu gostaria, então, de agradecê-los pela oportunidade, pelos colegas, por estarem aqui, por apoiarem nossas iniciativas. Eu acho que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta, eu responderei com todo gosto. Muito obrigado. Teremos, então, a sessão de perguntas e respostas um pouco depois da apresentação do Heriberto. Eu gostaria de pedir que o Heriberto fizesse, então, agora a sua apresentação. Bom dia a todos, boa tarde. Obrigado, Dimitri, por parte de Pulsar, e Juan, por parte do Focal, do qual o Brasil faz parte, né, que é o Fórum dos Contadores Governamentais da América Latina. Muito obrigado pelo convite para fazer a apresentação. Eu sou Heriberto, subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil. Bem, eu vou compartilhar a apresentação. Vamos lá. Então, o objetivo aqui da apresentação é demonstrar, assim como o colega Karen fez, né, a nossa experiência do Brasil no processo de adoção do regime de competência, que é a adoção das International Public Sector Accounting Standards, sim? Bem, então, praticamente demonstrar o caminho que aqui no Brasil nós adotamos para esse processo de adoção das normas internacionais de contabilidade do setor público. Eu preparei apenas um slide com os bullet points, porque como a apresentação aqui o objetivo é mais estratégico, gerencial, né, não é tão técnica, eu achei interessante eu colocar os bullet points e falar mais acerca da nossa experiência. Bem, eu destaco aqui 6 pontos-chave que permitiram o êxito do Brasil no processo de convergência, né, de adoção das IPSAS. Primeiramente, a formação de um comitê, de um grupo técnico com equipes de alto nível para a edição das normas contábeis convergidas. Então, inicialmente, por parte do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional, essas duas instituições fizeram uma parceria para a edição das normas brasileiras de contabilidade convergidas às IPSAS. Então, por meio desse processo, nós editamos aqui, vocês conseguem ver a minha outra tela, que são as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, né? Então, foram editadas todas as normas brasileiras do setor público, que têm as respectivas correspondências com as IPSAS, ok? Então, esse processo, né, diz respeito a internalizar, né, as normas internacionais, adaptando para o
caso brasileiro, né? Verificando se há alguma restrição legal. Vocês conseguem ver novamente a minha apresentação slide, sim? Ok. Então, consiste no processo de convergência, basicamente adaptando a linguagem, né, e verificando se existem eventuais restrições legais aqui no país, que não é o caso, na maioria dos casos. Bom, deixa eu compartilhar novamente aqui a minha apresentação. Vocês conseguem enxergar, né? A apresentação. Então, esse é o primeiro ponto-chave. Em 2008 foi constituído um primeiro grupo que iniciou a quebra de paradigma do regime de caixa para o regime de competência em 2008 e a partir de 2016 o grupo passou a editar as normas convergidas, adotadas, né, com as IPSAS. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, que foi crucial no nosso processo de implementação das normas internacionais de contabilidade do setor público, foi o fato da gente ter, no nosso quadro, né, da gente ter, por meio de concurso público, sim. Roberto, sorry to interrupt you. Could you slow down a little bit? Ok. And can we check, Roberto, which channel you are on talking right now? Can you please check? Perfect. Which channel are you on? Which language channel down there? Roberto, ¿en qué canal de idioma estás ahora? Abajo. Português. No, please switch to floor, to the English or to floor. Original no, to floor, original. Okay. So that ¿Podrías cambiar al original? Ahora sim. Thank you. Ok? Bom, então eu falava sobre os pontos-chave, vocês conseguem ver a minha apresentação, sim? Ver o meu slide. Bom, primeiro aspecto eu falei sobre a formação de um comitê que permitiu a edição das normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público convergidas às normas internacionais de contabilidade do setor público. Essa formação de comitê foi extremamente importante para o primeiro processo de convergência e hoje nós já temos todas as normas internacionais convergidas no Brasil. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto-chave diz respeito ao fato da gente ter nos nossos quadros, por meio da atração de profissionais, profissionais com qualificação nas IPSAS ou nas International Accounting Standards ou nas IFRS. Então, nós já temos profissionais, alguns mestres, doutores, que conhecem as normas internacionais de contabilidade, já conheciam as normas editadas pelo IASB. Então, isso facilitou bastante no nosso processo de adoção, de implementação das normas internacionais, porque esses profissionais, eles já sabiam, né, como implementar as normas internacionais de contabilidade do setor público por meio do conhecimento das International Accounting Standards, ok? Esse foi o segundo ponto importante dentro do nosso processo. O terceiro ponto além da edição das normas brasileiras convergidas das IPSAS, nós adotamos um processo de manualização bastante intenso, porque há vários casos aqui no Brasil que são, eu diria, mais relevantes do que outros, né? Então, por meio da identificação desses casos mais relevantes, ocorre uma série de discussões por meio de uma câmara técnica, que é a Câmara Técnica de Elaboração do Manual de Contabilidade do Setor Público, e nós discutimos os temas ali relevantes no momento que precisam de uma análise mais detalhada. Então, por meio disso, nós editamos o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Eu não tenho ele aqui aberto na minha tela, mas
é importante a edição desse manual. Bem, voltando aqui para a apresentação, além do manual que permite os contadores, os profissionais, adotarem os registros contábeis adequados segundo os eventos que ocorrem, nós editamos um plano de contas padronizado para toda a Federação Brasileira. Um plano de contas para toda a administração pública federal, para os órgãos e entidades da administração pública federal, e ele é padronizado também para os estados e municípios. Então, esse processo de edição de um plano de contas único para toda a federação também facilitou muito o nosso processo de implementação das normas internacionais de contabilidade, porque ele padronizou a linguagem, né? Todos agora, em termos de contabilidade do setor governamental, falam a mesma língua e utilizam roteiros contábeis padronizados para os mesmos fenômenos, para os mesmos eventos. Isso foi importante. Além disso, estruturas de demonstrações contábeis padronizadas também, né? Então, a demonstração de posição financeira, demonstração de resultado, demonstração dos fluxos de caixa, dentre outras demonstrações financeiras, elas foram padronizadas para o modelo brasileiro por meio do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, a manualização dos roteiros contábeis, né, em termos de entrada de sistema, a padronização do plano de contas e a padronização das demonstrações financeiras foi um processo importante para permitir a adoção das normas internacionais de contabilidade. O quarto ponto que eu destaco aqui diz respeito ao aspecto tecnológico, operacional, né, que é a nossa estratégia em termos de sistema. Nós temos o nosso CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira e Contabilidade, no caso do governo federal, mas o CIAF, inicialmente, como eu acho que é a maioria dos casos dos países, o CIAF, originalmente, ele tinha uma vocação mais orçamentária e financeira. Bom, daí, em termos tecnológicos, qual seria a melhor estratégia, né? A nossa estratégia, adotada em termos de CIAF, em termos de sistema, foi integrar esse CIAF com os sistemas corporativos relativos aos itens patrimoniais. Então, nós temos, por exemplo, no caso da Receita Federal, os sistemas que gerem as receitas, né, por competência, que diz respeito, por exemplo, à adoção da IPSAS 23. Então, a nossa estratégia foi fazer a integração do CIAF com esse sistema que gere as receitas públicas federais, né? Por meio da adoção por parte desses sistemas corporativos das regras de negócio que fossem contábeis, né? Então, as regras de negócio, em termos de mensuração, em termos de reconhecimento, em termos de mensuração, foram colocadas nesses sistemas corporativos e nós integramos esses sistemas. Então, as transações acontecem lá nos sistemas corporativos e elas são refletidas no CIAF para a captação dos eventos que impactam, né, as demonstrações contábeis. Então, esse é o caso da Receita Federal. O mesmo aconteceu com o sistema que gere os imóveis públicos ou sistemas que gerem móveis públicos, sistema que gere a dívida pública, sistema que gere os riscos fiscais e por aí vai, né? Nós temos vários sistemas corporativos que têm a gestão do patrimônio, a gestão dos ativos, a gestão dos passivos, e a nossa estratégia não foi aprimorar o CIAF para que o CIAF fizesse a gestão desses ativos e passivos, não, né? Por meio dos sistemas que gerem os ativos e passivos, nós promovemos a integração, fazendo a adoção das regras de negócio que permitissem a contabilização. Então, esse foi um passo também bastante importante nesse processo de convergência brasileiro.
Outro ponto importante, que nós temos uma visão também, além do governo federal, nós temos uma visão bastante voltada também para os entes subnacionais, né? Nós precisamos também que os entes subnacionais adotem as normas internacionais de contabilidade do setor público. Então, nós desenvolvemos um sistema, que é um sistema de coleta dos dados contábeis e fiscais dos estados e municípios, da federação como um todo, que capta essas informações. Então, os estados e municípios são obrigados a enviar mensalmente os seus balancetes contábeis e as suas demonstrações contábeis e relatórios fiscais para que o Tesouro Nacional promova a consolidação das contas da União, dos estados e dos municípios. E isso permite que nós façamos uma análise dos dados, né? Promovendo o processo de convergência também nos estados e municípios. Então, essa análise de dados, por exemplo, permite que nós adotemos, por exemplo, um ranking, que é o ranking da qualidade da informação contábil dos estados e municípios. Então, aqui, vocês conseguem visualizar, né? É o ranking da qualidade da informação contábil e fiscal. Então, a gente analisa os dados dos estados e dos municípios, os dados que nós coletamos aqui por meio do Tesouro Nacional, nós fazemos análises, checagens, né? E classificamos esses entes. Esse processo permitiu impulsionar bastante a convergência dos estados e municípios, porque ele cria, de certa maneira, uma competição para que os estados e municípios estejam cada vez mais bem posicionados em termos de qualidade da informação contábil, segundo as normas internacionais de contabilidade do setor público. Então, esse foi um ponto importante para alavancar o processo de convergência dos estados e municípios. Por fim, não menos importante, o processo de convergência das normas de auditoria financeira. O Brasil, paralelamente ao processo de normas internacionais de contabilidade do setor público, adotou também por parte dos tribunais de contas, está em processo de adoção as normas internacionais de auditoria. No caso do Tribunal de Contas da União, há anualmente um processo de auditoria bastante profundo das demonstrações financeiras do governo federal brasileiro, né? Por exemplo, neste ano foram 15 auditorias para certificar as demonstrações financeiras do governo central, né? Então, uma equipe talvez aí por volta de 70 auditores, muito qualificados em normas internacionais de contabilidade do setor público e nas normas internacionais de auditoria. E por meio dessa auditoria, por meio dos achados detectados, esses achados são reportados em recomendações e realmente com muita força para que os gestores públicos implementem essas recomendações, e isso permite um aprimoramento muito, muito grande das demonstrações financeiras. Então, é um processo realmente crucial na convergência, né? O processo de detecção de distorções por meio de auditoria financeira, que gera recomendações e os gestores realmente se veem obrigados a implementarem essas recomendações, né? E esse processo é tão importante aqui no Brasil que anualmente existe o processo de prestação de contas do presidente da República. Essa prestação de contas do presidente da República, ela ocorre por meio de um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas da União, e esse parecer prévio ele se baseia em duas opiniões. A primeira opinião é sobre a fidedignidade, é o parecer sobre as demonstrações contábeis. Essa é a primeira opinião, parecer sobre as demonstrações contábeis da União. E a segunda opinião é sobre a conformidade da gestão orçamentária.
Então, por meio das duas opiniões, é formado o parecer prévio sobre as contas do presidente da República. Então, observe aí a relevância das demonstrações contábeis fidedignas na opinião sobre as contas do presidente da República. O Brasil recentemente passou por um processo de impedimento de uma presidente, não foi por conta das demonstrações contábeis, foi por conta da conformidade da gestão orçamentária, mas as duas opiniões estão em mesmo pé de igualdade. Caso haja, por exemplo, um parecer adverso sobre as contas, sobre as demonstrações contábeis, isso possivelmente leva ao impedimento do presidente da República. Então, todos os achados detectados são reportados em recomendações e a relevância disso é importantíssima para que haja a maior conformidade possível das contas de governo. Então, basicamente, eu passei pelos 6 pontos chaves que permitiram um processo de convergência brasileiro, né? E eu fico à disposição para a próxima sessão de perguntas e respostas. Obrigado novamente. Thank you, Heriberto. Muito obrigado, Heriberto. No momento das perguntas da sessão das perguntas e respostas, temos várias perguntas que estão sendo enviadas via chat. Eu vou passar a palavra ao Juan Carlos para trabalhar com perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Dimitri. Eu espero que você possa me ouvir. Eu agradeço todos os nossos expositores. Eu vejo que muitas perguntas são direcionadas para a Carmen. Nós temos algumas perguntas para o Heriberto e temos uma pergunta para o Ian. Talvez nós podemos começar com a pergunta para o Ian, passar para as perguntas para os expositores dos países. A pergunta para o Natália Kosakiewicz foi sublinhada a importância dos relatórios para as partes participantes. Por favor, vocês poderiam passar quais são as regras, de que forma convencer um contador ou uma pessoa que trabalha diretamente com as contas em nível básico. Sim, é importante primeiro pensar o que faria diferença para aquele indivíduo particularmente. Se você estiver falando com alguém naquele nível, eles certamente veriam uma quantidade imensa de desafios diários para que as pessoas usassem os processos corretos e certamente numa escala maior, nós temos a reforma de nível federal, mas quando nós chegamos no nível mais específico, todos podem todos podem descobrir as vantagens pessoais no uso desse sistema. Mas é importante, então, focar no que melhoraria a gestão financeira local, seja o local um hospital ou uma escola, foque no que seria de benefício para eles, particularmente. Então, pensando nisso, eles podem ter certeza que essa pessoa vai nos ajudar, vai conseguir convencer os seus colegas das situações favoráveis de aplicar esse sistema. E eu espero que isso tenha ajudado. Obrigada, Ian. Como eu disse, temos muitas perguntas para Karen.
Mas se alguém quer complementar, por favor. Nós temos 4 perguntas. Vou começar com a primeira, para que possamos passar uma por uma. A primeira é: que tipo de informação foi obtida, no sistema de obtenção integrada de informação? Karen, obrigada, é uma excelente pergunta. Como eu disse, como eu comecei esse projeto esse ano, alguns meses atrás, e agora nós estamos já no processo de mapeamento, os processos de negócios, eu acho que a informação incluída deve ser usado pelos auditores internos para entender as limitações e limites do seu trabalho, como melhor fazê-lo e implementá-lo de forma automática numa introdução completa das regras do sistema. Nós esperamos que esse processo esteja terminado até 2024. Muito obrigada. A segunda pergunta também é: qual timeline, qual é o sistema? Em quanto tempo vocês pretendem finalizar essa migração? Bom, isso está definido pelas nossas organizações do setor público, todos os ministérios e instituições governamentais se comunicam com organizações criadas por essas instituições, que formulam as leis do setor público no nosso país. Mas, nesse caso, as organizações transnacionais não estão incluídas. Eu posso dizer, então, quem está incluído são os ministérios, as organizações subnacionais, trabalham nisso e planejamos que tudo esteja finalizado até o final de 2024. A terceira pergunta é: como você resolveu o problema de questões fatos que não eram informações confiáveis? Bom, o que nós fizemos foi reverter para as questões que estavam com informações que não eram confiáveis, pedimos que eles fizessem uma reavaliação que principalmente fizemos isso, pedimos que eles refizessem as informações. A pergunta vem da Natália, a pergunta foi dito que a manutenção centralizada já está funcionando na Armênia. Você poderia dizer o que você quer dizer com manutenção? Você está falando de manutenção do TI ou do programa de sistema ou alguma outra coisa? Obrigada. O que estamos falando de manutenção da contabilidade centralizada do setor público da Armênia é a manutenção descentralizada. E após a introdução dos 5 eixos principais, nós vamos consolidá-los em um sistema. Nós temos uma pergunta para o Heriberto, da Maria Tereza para o Paraguai. A pergunta é: existe um sistema analítico para avaliar esses dados que vocês têm? Obrigado, Maria Tereza, pela pergunta.
Nós temos basicamente 2 sistemas que gerem a propriedade, planta e equipamentos, que é um sistema de imóveis e outro de móveis. No caso dos imóveis, procura-se, em regra, adotar a mensuração a valor de mercado dos imóveis, tá? Então eles são reavaliados periodicamente, né? O que é esperado é que sejam reavaliados anualmente. No entanto, há dificuldades operacionais para que isso seja feito, porque são muitos imóveis, né, no território nacional. Então, eventualmente, não se consegue tempestivamente fazer a reavaliação, mas eles são reavaliados periodicamente, buscando-se o valor de mercado para aqueles imóveis que possam ser mensurados ao valor de mercado, mas além desses imóveis, nós temos, por exemplo, terrenos, citando como exemplo, né, terrenos destinados à reforma agrária, né, porque o nosso território é muito grande, então há terrenos da União, por exemplo, para regularização fundiária, e aí nesse caso não se adota valor de mercado, existe uma planilha de preços para precificar o valor desses terrenos, mas sim, há um sistema centralizado de gestão dos imóveis, e há um outro sistema centralizado de gestão dos móveis também, que permite essa contabilidade, essa mensuração, né, nesse sistema, e o CIAF ele faz a integração. Então, por meio dessa integração, os dados são enviados ao CIAF e contabilizados e reportados nas demonstrações financeiras da União. Thanks a lot, Heriberto. I think we covered all of the questions. Muito obrigado, Heriberto. Acho que nós já resolvemos todas as perguntas. Temos ainda alguns minutos. Dimitri, eu não sei se você quer continuar. Ou talvez trazer uma pergunta rápida. Não temos mais perguntas. Então, agradecer a todos. Juan Carlos, obrigado por ter trabalhado com a sessão de perguntas e respostas. Dimitri, nós não estamos ouvindo vocês em inglês. Você está falando espanhol. Okay, yes. Agora. Estou falando no som original. Obrigada, Juan Carlos, por cuidar da sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de pedir ao Germán que faça as avaliações finais. Muito obrigado, Dimitri. Foi uma avaliação muito interessante. Nosso trabalho conjunto com o IPSAS e que apoia os países começarem a partir de suas linhas de base diferentes. Eu trabalho sempre para a maior transparência, em nome do mundo do Banco Mundial. Isso tem a ver com governança mais forte, um sistema mais transparente. O elemento do Pathways to Accrual fala de questões que têm a ver com liderança, comunicação, como questões básicas. Como contadoras, a sua função na reforma do setor público é crítica. É também muito importante, eu acho, que lembrar que muitos papers, muitas coisas importantes foram publicadas, incluindo esse índice. Ela mostra para a gente esse movimento internacional em direção à contabilidade por exercício para chegar a 83% em países que usam, pelo menos de forma parcial, esse sistema. Isso mostra que a transição global está no sistema certo, está na direção correta.
Existem outros aspectos que também são muito importantes, que são clusters de dados que foram discutidos por Ipsos. Nossa experiência confirma que nós precisamos trabalhar mais nesse sentido para ver essa questão maior que dirige as reformas. E também a questão do treinamento dos treinadores são uma documentação muito importante e ela precisa ser usada pelos países do Pulsar. Eu gostaria de agradecer a todos os estudos por ter convertido essas questões para o meio digital. Obrigada pelas apresentações hoje, que falavam da governança, do sistema global, as estratégias de implementação, que reflete a importância da liderança política e o seu apoio, a capacitação ou a transição do conhecimento dos experts, peritos internacionais para os nacionais, e também o grupo de políticas e a comunicação descentralizados para a determinação de políticos. Também falamos sobre sistemas de infraestrutura de TI e desenho desses infraestruturas e como integrá-los para atender os nossos propósitos, seja de custos contábeis, registros, e tentamos sempre revisar os processos na direção da simplificação e, assim, atender às necessidades dos países. No Brasil, foi muito interessante ouvir falar que o que eles querem atingir é um sistema governamental que seja confiável. É muito importante ouvir como eles foram desenhados, como essas instituições, a questão do ranking, da qualidade da contabilidade dos estados e municípios. Isso foi muito importante. Na Armênia, foi muito importante ver a ponto de vista governamental e o governo como ponto central. Isso foi também sublinhado pelos dois países. No caso da Armênia, a Armênia demonstrou que o seu próprio sistema desenvolvido foi baseado na Ipsos, mas simplificado dentro do seu plano para uma comunicação mais ampla. Como vocês veem, os desafios ainda são desafios de capacitação e consolidação, metodologia, uma vez que o IFMAs técnicos, execução de budget, essas são as questões que foram levantadas por vocês. E eu gostaria também de falar do que o Ian disse, que nós temos já algumas ferramentas e vamos continuar. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, participantes, por um evento extremamente informativo. Em nome da Pulsar e da Focal, agradeço em nome dos países. Nós sabemos que todos os eventos que falamos, estamos planejando fazer um projeto futuro, que é publicar um livro. É uma publicação que vai ser de grande valor, e eu espero que todos vocês estejam conosco no lançamento. Muito obrigada por estar conosco e tenham um excelente dia. Obrigada.